Olá pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina, sejam bem-vindos a mais uma aula e a primeira parte da nossa aula de hoje vai ser para relembrar um conceito que a gente já conversou em sala de aula, mas que eu achei importante a gente relembrar. Na verdade, o tema de hoje é tabelas, né? Então, discutir um pouquinho o que seria esse elemento da estatística. Muitas vezes a gente nem imagina que a tabela é uma ferramenta estatística, né? A gente acha que é simplesmente um, uma forma de apresentar dados, e lembrando que se é uma forma de apresentar dados, se esses dados são numéricos, por exemplo, é uma ferramenta da matemática dentro da estatística, certo? E então eu vou tentar ser bem objetivo para o vídeo não ficar muito longo, para que a gente possa também conseguir trabalhar no restante da nossa aula. Então, para iniciar, qual é a definição de tabela? A gente tem uma definição da ABNT 14.724, que é uma norma brasileira, tá? ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então, qualquer coisa que a gente tem aqui no Brasil que siga alguma norma, ela é definida pela ABNT, né? E a tabela ela é normatizada pela ABNT. E a ABNT fala que uma tabela é uma forma não discursiva de apresentar informações, das quais o dado numérico se destaca como informação central. Então a ideia é justamente essa: é eu pegar todos aqueles dados que estão colocados de forma expansiva, muitas vezes em forma de texto, e compilar todos eles em um quadro, né? Então a tabela nada mais é do que um quadro que organiza dados numéricos, certo? E por organizar dados numéricos, a gente entende eles de forma tabular, que é de forma de tabela, tá? E além disso, no Brasil, as normas de apresentação de dados em uma tabela são ditadas pelo documento intitulado de Normas de Apresentação Tabular, feito pelo IBGE. Então ele vem trazer quais são os principais elementos que uma tabela deve conter quando ela vem apresentada em um documento. Tá? Então, que tipo de documento é esse? Pode ser um documento oficial do governo, pode ser um documento científico, né? Pode ser então um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, tá? Então, em todos esses documentos que são ditos como oficiais, existem alguns elementos essenciais que a tabela deve conter, né? Então, quais são esses elementos? Então, o título, né? Então, no título, ele deve indicar o que é aquela tabela, onde, a que ela se refere, a que local ela se refere, quando quando ela se refere, né? Então, assim, o que são aqueles dados, de onde são aqueles dados e quando foram coletados esses dados. Depois disso, a gente tem que colocar um cabeçalho, né, que designa a natureza do conteúdo de cada coluna da tabela. Então, cada coluninha de uma tabela, ela indica alguma coisa. Então, se for o ano, eu tenho que escrever lá no cabeçalho, ano. Se for a altura da população, eu coloco lá altura. E assim vai. Eu tenho que, então, designar, dar nomes a cada uma a cada uma das minhas colunas, né? Que faz parte do corpo da minha tabela. Então, o que seria o corpo da tabela? Seriam as colunas e as linhas, tá? A coluna é a parte do corpo que contém uma sequência vertical de informações, e a linha é a parte do corpo que contém uma sequência horizontal de informações, certo? A célula é o espaço da tabela resultante do cruzamento de uma coluna com uma linha. Então, quando eu tenho um encontro de uma coluna e uma linha, eu tenho ali uma célula, certo? O rodapé, que é o espaço abaixo do fecho da tabela em que são inseridas notas de natureza informativa. Então, sabe quando a gente tem um asterisco na tabela? Esse asterisco, ele indica que existe uma observação. Essa observação ela vai estar lá no rodapé. Isso muitas vezes, isso não é um elemento essencial, mas ele pode ser utilizado para melhorar ali o entendimento e a qualidade da minha tabela, certo? E por fim eu tenho a fonte, que é ou a entidade organizadora ou a fornecedora de dados, certo?
Então eu preciso indicar quem foi que coletou aqueles dados, certo? Então esses são os elementos principais da minha tabela, tá? E aqui a gente tem um exemplo então de uma tabela, certo? Então a gente tem alguns elementos principais dessa tabela, né? Então, ó, aqui a gente tem o nosso título, certo? Aqui a gente tem o cabeçalho. E aqui a gente tem uma coluna, ó. E uma outra coluna. Opa. Aqui, ó, a gente tem uma outra coluna. Nessa tabela a gente não tem uma nota de rodapé, certo? A gente não tem uma nota de rodapé, mas a gente tem aqui, ó, a nossa fonte no final, tá? Então, são alguns elementos que a gente consegue observar em todas as tabelas, certo? O que mais que a gente tem aqui, ó? Que é importante também falar para vocês. O que seria a célula, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, 4.3. Ele é um encontro da coluna ano do censo de 1980 com a linha, aliás, da linha 1980 com a coluna omissão. Isso quer dizer que em 1980 teve uma omissão censitária de 4,3%, certo? Da população. Aí, pessoal, a gente tem dois tipos de tabela também. A tabela simples e a tabela de dupla entrada. Então, quando eu tenho apenas uma ordem de classificação, eu tenho uma tabela simples. Quando eu tenho duas ordens de classificação, eu tenho uma tabela de dupla entrada. Ou seja, a tabela que a gente acabou de observar, então, ela é uma tabela simples. Por quê? Porque a única ordem de classificação dela é o ano de censo, certo? Então, conforme o ano de censo, houve ali um dado coletado, que foi a omissão desse censo, certo? Então, em 1980, houve uma omissão de 7,3% das pessoas, em 1980, 4,3%, e assim por diante, certo? Então, tem apenas uma ordem de classificação, e elas estão ali classificadas verticalmente, por uma coluna que é o ano de censo. Mas eu posso ter uma tabela de dupla entrada, quando eu tenho duas ordens de classificação. Então, por exemplo, essa tabela aqui, ela traz a população indígena por situação de domicílio, certo? Então, o que acontece aqui? Eu tenho duas ordens de classificação, que seria a localização do domicílio, né? Então, dentro de terras indígenas e fora de terras indígenas, e o total disso. E ele tem também a classificação da população por situação do domicílio. Então, perceberam? Ó, existe a localização do domicílio e a situação do domicílio. A localização é se é em terra indígena ou fora das terras indígenas, e a situação é se ela é urbana ou rural. Em ambas as classificações tem o total também, tá? Mas aqui é para a gente perceber que existem duas ordens de classificação. Então, por isso ela é uma tabela de dupla entrada, tá? E agora a gente vai construir a nossa tabela, certo? Então, as tabelas elas podem ser feitas de forma manual, né? Mas elas também podem ser feitas por meio de softwares, né, no computador, que os principais são Word e Excel, tá? E aí agora eu quero convidar vocês, através de uma atividade, a construir uma tabela, certo? O que vai ser a nossa tabela que a gente vai construir? Eu deixei em anexo para vocês um documento que indica as notas de alunos do quarto ano A e do quarto ano B. Elas estão colocadas, todos esses dados estão colocados de forma aleatória, certo? E a missão de vocês vai ser organizar todos esses dados dentro de uma tabela. Então, vocês vão perceber que lá no Word tem 9 páginas de dados. Esses dados eles vão se transformar em uma tabela, tá? A ideia é que transforme em duas tabelas, a do quarto ano A e a do quarto ano B,
certo? Uma coisa importante é a tabela, ela tem que seguir uma ordem de classificação. Como lá a gente vai ter um conjunto de alunos, essa ordem de classificação vai ser por aluno, certo? E também por disciplina. Por quê? Porque eu tenho a nota de várias disciplinas. Então eu tenho lá a nota do aluno em português, a nota do aluno em matemática, a nota do aluno em história, geografia, ciências. Se vocês até quiserem já baixar o arquivo para que vocês possam entender o que é esse arquivo, fica melhor, tá? E aí o que é a ideia? Que vocês organizem esses dados, colocando os alunos em ordem alfabética, porque é uma ordem de classificação, e também colocando as notas por disciplina, que é uma outra ordem de classificação. Ou seja, vai ser uma tabela de dupla entrada. Como que vocês vão fazer essa tabela? Pode ser de forma manual, e aí vão tirar uma foto e enviar o resultado final de vocês, mas pode ser feito também no Word ou no Excel. Se for fazer no Word ou no Excel, eu vou colocar 2 videozinhos do YouTube que ensinam como fazer tabela no Word e no Excel, certo? Ou vocês podem também procurar esses videozinhos, certo? Fiquem à vontade. Mas é uma ferramenta importante e que ela pode ser muito utilizada por vocês na profissão, certo? Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Então, o nosso tema foi tabela e o nosso objetivo é conseguir construir tabelas, certo? De forma organizada, para que facilite a nossa interpretação de um conjunto de dados muito extenso e que muitas vezes não nos diz nada, certo? Quando eles não estão colocados em forma de tabela, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula. Eu aguardo vocês aqui no fórum. Não esqueçam de participar do fórum, porque vai ser assim que vai ser contabilizada a nossa presença. E caso fique alguma dúvida, a gente se encontra também na sala do café, que vai ficar aberta aí após o período da aula, para que vocês possam tirar eventuais dúvidas, ok? Até mais, meninas. A gente se encontra novamente na quinta-feira.